Um grande abraço, queridos amigos, sejam bem-vindos à continuidade do nosso estudo sobre as profecias de Mateus capítulo 24. Nas lições anteriores, a gente viu como que as profecias de Mateus 24 se cumpriram ao pé da letra antes da destruição de Jerusalém. Mateus 24 fala sobre dois grandes eventos, a destruição de Jerusalém e a destruição desse mundo. Vimos que um dos princípios de interpretação dessa profecia é que devemos entender que os mesmos eventos que aconteceram antes da destruição de Jerusalém são os mesmos eventos que acontecem antes da destruição final desse mundo e a volta de Jesus. Hoje vamos começar a estudar as primeiras profecias que anunciam o fim desse mundo. Tá? Então, nas próximas lições vamos estudar detalhe após detalhe sobre aquilo que está em Mateus capítulo 24. E vamos começar estudando aquilo que está no versículo 4 e 5. Abra sua Bíblia aí comigo em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Diz assim: Respondeu Jesus: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já vimos que antes do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, surgiram muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, que levavam uma mensagem de paz, esperança e tranquilidade, falando para o povo de Israel que nada ia acontecer. Mas, lamentavelmente, no ano 70, Jerusalém foi destruída. Assim também diz que no tempo do fim, antes da destruição desse mundo, surgiriam falsos cristos que enganariam a muitas pessoas. Eu gostaria de ler para vocês uma declaração aqui que está no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 631. Aqui diz o seguinte: Ergueram-se falsos profetas, enganando o povo e levando grande número ao deserto. Aqui está falando um pouquinho sobre aquilo que aconteceu antes da destruição de Jerusalém. Diz que havia muitos falsos cristos, engano por todo lugar. O engano era tanto que esses falsos cristos conseguiam levar uma grande multidão de pessoas ao deserto. Mágicos, exorcistas. O que são exorcistas? Pessoas que expulsavam os demônios naquela época, que pretendiam, disse, ter poder miraculoso, arrastaram o povo após si, os levaram às solidões das montanhas. Mas esta profecia foi dada também para os últimos dias. Este sinal é indício do segundo advento. Então, essa profecia é um grande sinal de que o advento de Cristo está chegando. Haveriam muitos falsos cristos. Agora, eu quero recapitular com vocês aquilo que já tem acontecido há alguns anos. Tá? Não é novo, o surgimento de falsos cristos, ou falsos profetas. Há vários anos atrás que já surgiram. Mas na atualidade também temos ainda vários. Então, quando surgissem esses falsos cristos, era um sinal de que estava chegando, se aproximando o tempo do fim. Eu quero recapitular um pouquinho a história de alguns falsos cristos que surgiram já na nossa época e alguns anos atrás. Quero começar falando para vocês sobre um homem muito famoso, que ele era lá de Porto Rico. O nome dele é José Luiz de Jesus Miranda. Ele nasceu no ano de 1946 e morreu há poucos anos atrás, no ano de 2013. Ele foi líder de uma igreja que ele fundou, colocou o nome de Crescendo em Graça. Eles ensinavam algumas doutrinas um pouco curiosas e estranhas, e ele afirmava que era o Cristo feito homem. Jesus nasceu assim, era uma nova maneira dele se reencarnar. Ele ensinava a todos os seus seguidores, por exemplo, a se tatuarem o número 666. E ele dizia assim, todos vocês foram enganados de que isso é a marca da besta. O número 666 é o número da sabedoria,
é o número dos seguidores de Cristo e mandava que as pessoas se tatuassem. Ele mesmo tinha aí tatuado o número 666 e milhares de pessoas seguiam seus ensinamentos. Em certa oportunidade, eu estava trabalhando como comportor lá no país de Equador e perto do lugar onde estava, todo mundo estava falando que ele estava chegando. E ele passou por aquele país, né, assim, fazendo suas caravanas, e o surpreendente é que muita gente acreditava nele. Agora, quando ele se apresentava aí no melhor carro, usando relógio de ouro, tudo assim, chique. As melhores roupas, ele ostentava o luxo. E em certa oportunidade, alguns jornalistas, né, lhe perguntaram: amigo, por que você se veste, por que você ostenta todas essas riquezas? Se quando Jesus veio, ele não tinha nem sequer onde colocar a cabeça, ele vestia apenas uma túnica branca. Por que você se veste assim? Ele curiosamente disse assim, ó: é porque na minha primeira vinda eu vim como o Messias sofredor. Agora na minha segunda vinda eu vim agora para reinar. Agora eu sou o Cristo triunfante. Era uma desculpa que ele apresentava para todo o luxo que ele ostentava, né? Agora, então ele morreu em 2013, o ministério dele praticamente se acabou, tá? Depois dele surgiu outro homem chamado Henri Cristo. O nome completo dele é Álvaro Henri Cristo Thaís. Ele é um brasileiro e a diferença de José Luiz de Miranda, ele se veste como Jesus se vestia, tem aí a barba crescida, o cabelo comprido, tá? Ele está com essa túnica branca. Às vezes também ele coloca um manto vermelho aí e até uma coroa de espinhos na cabeça. Dessa maneira para ilustrar que ele é o Jesus Cristo. Os seus ensinamentos basicamente é o seguinte: ele diz que ele é o Cristo reencarnado, que ele veio para salvar e trazer paz, mensagem de esperança para as pessoas. Ele viaja de avião para todo lugar. Muitas pessoas, quando vêm a ele, pensam que ele é um maluco, um doido aí. Mas para muitas pessoas, ele realmente é o Cristo que veio para salvar a humanidade. Tá? Então, é mais um Cristo que surgiu. Alguns anos atrás também surgiu outro homem, ele na verdade é um ex-soldado russo, o nome dele é Sergei Torop. Sergei Torop, ele assume também ser a reencarnação de Cristo. Ele fala para todos os seus seguidores que o chamem de Vissarium. O que significa Vissarium? Significa aquele que dá nova vida. Então todos os seus seguidores falam para ele, olha, ele é o Cristo reencarnado, ele é o Vissarium. Ele fundou uma igreja que se chama a Igreja do Último Testamento. Além dele ensinar sobre essa questão da reencarnação, ele ensina também a importância da dieta vegetariana, por exemplo. Olha, a reforma da saúde. E lá ele tem vários seguidores, né? Tem um monte de gente que segue aí os caminhos desse homem. Alguns anos atrás, surgiu também um homem, um falso profeta, que ele se chamava o profeta do Apocalipse. O nome dele era, né, porque ele já morreu, David Koresh. Ele nasceu no ano de 1959 e morreu num incêndio no ano de 1993. A história desse David Koresh é interessante. Os pais deles eram adventistas e por muitas oportunidades ele frequentou a igreja adventista, conhecia como que funcionava a igreja, participou dos cultos da escola sabatina, dos programas com os jovens, enfim. Mas disse que em certa oportunidade ele assim, quis se envolver com a filha do pastor lá em Estados Unidos e depois houve aí um escândalo, um problema que ele saiu desapontado, com raiva. Mas ele já era uma pessoa assim problemática. Depois ele foi lá e ele conseguiu, se encontrou com um grupo de pessoas, na verdade uma seita, que era chamada a seita do ramo davidiano. E ele começou a fazer parte dessa seita e rapidamente se tornou o líder. Ali ele se autoproclamou o profeta do Apocalipse. E ele ensinava aí ensinamentos malucos. E muita gente seguia o que ele falava. Ele ensinava, por exemplo, que uma grande destruição estava vindo.
e conseguiu levar um monte de seus seguidores para uma casa lá em Texas, em Waco, e lá eles se esconderam esperando que a destruição chegasse. E quando assim as autoridades ficaram sabendo disso, foram lá, né, para salvar as pessoas, e eles se trancaram aí na porta, não deixaram aí ninguém sair, e ele colocou fogo. E muita gente morreu queimada ali. Morreram 54 pessoas adultas e 21 crianças. Tudo por causa desses ensinamentos malucos de David Koresh. Agora você pode pensar e dizer, né, mas como alguém tem assim o juízo de pensar que a destruição está chegando, que eles têm que se esconder numa casa, têm que se encerrar ali, que é a única maneira de se salvar? A pessoa tem que estar doida para acreditar nesse tipo de coisas. Pois é, as pessoas acreditaram. Assim foi na época dos apóstolos. Os profetas surgiam, ensinavam um monte de coisas malucas, às vezes faziam sinais, milagres, prodígios, e as pessoas seguiam os profetas, iam lá para o deserto, iam lá para as montanhas. Assim aconteceu também na época de David Koresh. E atualmente acontece, né, com tantos falsos cristos que vão surgindo na história. Outro homem que surgiu, o nome dele é Jim Jones. Ele surgiu no ano 1931 e morreu no ano de 1978. Assim como ele, ainda tem muita gente que carrega as ideias malucas desse homem. Ele era um americano e ele fundou uma seita chamada o Templo dos Povos. Tá? Ele foi famoso por causa de vários suicídios e assassinatos em massa que aconteceram no ano de 1978. O que aconteceu? Ele assim envenenou muitos dos seus seguidores com um veneno que era cianeto. Ele matou aí 918 pessoas que eram seus seguidores, dos quais 300 eram crianças. Foi um grande assassinamento assim em massa. E ele viajou por vários lugares aqui na América do Sul, inclusive passou aqui pelo Brasil, tá? Passou aqui pelo Brasil e espalhando os seus ensinamentos. Ele morreu com uma bala na cabeça. Alguns dizem que foram os policiais que atiraram nele para tentar salvar as pessoas. Outros dizem que ele se suicidou. Seja como for, ele morreu com uma bala na cabeça. Outro falso Cristo que surge atualmente, que a gente tem, ou assim, um ser humano que se coloca no lugar de Cristo atualmente, é o Papa. Vocês sabem que o Papa, ele se autoproclama como o vicário de Cristo, o vicário Filii Dei. O que significa vicário Filii Dei? Aquele que está em lugar de Cristo. O Papa disse ser o representante de Jesus nessa terra. É por isso que quando as pessoas vão até ele, o consideram, o tratam como se ele fosse um semideus. Ou Deus, na verdade. As pessoas pensam que com só tocá-lo já vão ser curadas. Assim era na época de Jesus. Lembram, por exemplo, da mulher que tinha problemas de fluxo com sangue? Por que tocou em Jesus? Porque tinha fé e pensava que ele era Deus, podia curá-la. Então, dessa maneira, tem muita gente que considera os papas. Pensa que com só tocá-lo vão se curar. E ele mesmo se proclama, né, que está em lugar de Cristo. Agora, vale a pena também falar um pouquinho sobre um termo que aparece muito na Bíblia, que é o anticristo. Anticristo, muita gente pensa que significa aquele que está em contra de Cristo. Mas, biblicamente, anticristo é aquele que se coloca em lugar de Cristo. Na época do apóstolo João, tinham surgido vários. Eu vou compartilhar com vocês esse versículo para que vocês vejam essa importância. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João tinha escrito o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, pois sabemos que esta é a última hora. Então disse, olha, João, sabemos que um dia vai surgir um anticristo, ele fala aqui. Mas hoje já surgiram outros anticristos. De que estava falando aqui João? Porque na época dele haviam surgido muitos impostores, muitos enganadores, dizendo que eram o Cristo e levavam as pessoas para as montanhas, para os desertos. E João disse, olha, tem surgido muitos anticristos. Por quê? Haviam pessoas que se colocavam em lugar de Cristo. Anticristo significa isso. Alguém que se coloca em lugar de Cristo.
E o Papa, ele é alguém que se coloca em lugar de Cristo. Ali está se cumprindo o primeiro sinal do fim desse mundo, o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Qual é o segundo sinal nesse cronograma de eventos que acontecem antes da destruição desse mundo? Abra sua Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 24. Vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Diz assim, ó. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículos 6, 7 e 8. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Ou seja, aqui diz que surgiriam guerras e rumores de guerras. Mas nos disse, olha, fiquem tranquilos, é necessário que tudo isso aconteça. Depois disse, olha, porque assim a situação vai piorar. Diz, vai ter muita mais guerra ainda, nação contra nação, país contra país, potências aqui contra outra potência ali, enfim. Diz que surgiriam fomes, pestes, tudo isso. Mas diz, olha, tudo isso é princípio de dores. Princípio é porque é o começo. Quer dizer que vai ter muitos mais eventos que vão acontecer, muitos mais desastres, catástrofes, que até que realmente o mundo esteja num clímax muito difícil de sobreviver. Os problemas sociais aumentariam cada vez mais e mais. Agora, é isso que eu quero recapitular com vocês. Como é que a situação que nós estamos vivendo atualmente nos mostra que as coisas vão piorar? Aqui no livro Eventos Finais, na página 24, diz o seguinte: nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra, haverá epidemias. Olha, não disse uma epidemia. Muita gente ouviu falar do coronavírus e disse, olha, vai ter só o coronavírus. Não. Depois do coronavírus vai surgir outras epidemias, outras doenças. É melhor já ir se acostumando. Surgirão muitas pragas. Haverá fomes. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Olha, guerras, epidemias, pragas, fomes, as águas do oceano vão se transpor do seu lugar, vão acabar com algumas cidades, propriedades, vidas vão ser destruídas, diz, tanto por água quanto por fogo. E isso cada dia mais e mais e mais. A gente ouve falar aqui sobre alguns problemas, por exemplo, de guerras. O tempo todo a gente percebe aí um conflito militar entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Alguns anos, 2, 3 anos atrás, os dois estavam se ameaçando de enviar aí as bombas. O ditador da Coreia do Norte falava, olha, eu estou aqui, tem um botão aí pronto para apertar e as bombas vão lá para os Estados Unidos. Estados Unidos fala, pode mandar que nós também estamos aqui pronto. Um conflito. Todos os jornais falando, olha aí, tem um conflito tenso aqui, em qualquer momento acontece guerra. Rumores de guerra. Mas também houve guerras que aconteceu lá na Síria, lá com o movimento islâmico, tantas vezes aí Estados Unidos tendo conflitos, guerras. Aqui na América do Sul, a gente vê os problemas que tinha conflitos militares com a Venezuela. Enfim, assim, esse clima de guerra nunca acabou. Cada dia os países estão se ameaçando mais e mais e mais. Mesmo existindo a Organização Mundial das Nações Unidas, que isso, aquilo, não adianta. O clima de guerra está patente. Os países investem mais em armas nucleares do que na educação e na saúde. Tá? Uma boa parte dos orçamentos dos países é para armas, porque há esse clima de guerras, de conflitos. E isso cada dia vai ficar pior e pior. Agora, no livro Eventos Finais, na página 27, disse o seguinte: as fomes aumentarão,
Você pode pensar, mas como é que pode existir ainda fome em pleno século XXI? Tudo bem, no passado havia fome, né? Porque havia muita pobreza. Hoje em dia é diferente. Mas, amigos, existe muita fome em todo lugar. Até nos países de primeiro mundo, onde parece que lá é tudo prosperidade, existe fome. E as fomes vão ir em aumento, tá? Pense só um pouquinho, por exemplo, sobre essa epidemia do Covid-19. Tantas pessoas sem sair das suas casas, sem poder trabalhar, muitas pessoas desempregadas. Como que começaram a sustentar as famílias? Muitas famílias ficaram carentes, precisando de ajuda. Muitas instituições, igrejas se mobilizaram para arrecadar cestas básicas para poder ajudar, porque houve muitas famílias que estavam precisando, famílias carentes, passando fome, sem poder trabalhar. Um problema sério, e isso vai aumentar cada vez mais e mais. Diz mais, epidemias arrebatarão milhares de vidas. A gente vê que o Covid-19 matou milhares de pessoas. Vai ter outras epidemias que vão matar milhares de pessoas. O mundo está entrando em uma crise terrível. O que estamos vivenciando agora é princípios de dores. Já os grandes líderes políticos, os cientistas e até os líderes religiosos estão pensando, olha, o que vamos fazer? O que está acontecendo com esse mundo? Alguma coisa precisa ser feito. Cada caos, cada problema que está surgindo. Disse mais, perigos provenientes dos poderes de fora e da atuação satânica por dentro estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus ainda está sendo exercido atualmente. Deus ainda está, através dos anjos, segurando os ventos da destruição. Aquilo que fala Apocalipse. Se não fosse por Deus, os problemas já eram piores, esse mundo já estava destruído. Deus ainda está segurando os ventos da destruição, enquanto a sua mensagem vai alcançando mais e mais pessoas. Agora eu quero ler para vocês uma das minhas citações preferidas, que está aqui no livro O Grande Conflito, página 589 e 590. Ali vocês vão perceber que existe um momento quando estão todos os problemas, os que estamos estudando aqui, essas calamidades, mas tem um momento quando isso vai chegar a um clímax que vai ser uma crise terrível. Disse aqui, é o objetivo de Satanás incitar as nações à guerra, uma contra a outra, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra do preparo para estar em pé no dia de Deus. Por trás de tudo, quem é aquele que está instigando aí os problemas, as guerras, os conflitos? Satanás. Ele que está por trás de tudo. Disse mais, Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Ele emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus permite. Porque se Deus não permitir, ele não faria nada. Tá? Mas ele faz isso tanto quanto Deus o permite. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como um grande médico que pode curar todas as enfermidades, ele vai trazer, disse assim, moléstias e desgraças, até que inclusive cidades populosas se reduzam à ruína e à desolação. O que ele vai fazer? Aqui já está falando do momento quando a crise vai ser assim, vai estar no clímax. Cidades populosas, famosas, que nós conhecemos hoje, vão ser reduzidas à ruína e à desolação. Alguns dias atrás, o que aconteceu lá no Líbano? Essa grande explosão que teve lá em Beirute. Matou aí muitas pessoas. Olha, toda uma cidade populosa, num posto aí bonito. Olha a destruição que teve. Tudo aquilo que estava ao seu redor foi destruído. Uma grande, terrível explosão. E a gente fica ouvindo assim em outros lugares, grandes supermercados que pegaram fogo, milhares de pessoas que perderam sua vida. É isso que está falando. Tem muita gente que se surpreendeu com essa grande destruição que teve lá no Líbano. E realmente é para se surpreender. Mas isso é apenas princípio de dores. Assim como aconteceu lá em Beirute, no Líbano,
Muitas outras cidades famosas, populares que a gente vê atualmente vão ser reduzidas à desolação, ruína. Desastres terríveis vão acontecer. Aquilo que a gente vê apenas é o começo. Mesmo agora, disse Satanás, está já em atividade. Nos acidentes e calamidades do mar, na terra, nos grandes incêndios. Olha, se a gente recapitula um pouquinho os grandes incêndios, o incêndio que tem aqui no Brasil, na Amazônia, o ano retrasado teve um grande incêndio lá em Estados Unidos que acabou com lugares aí, o incêndio que durou praticamente um mês. Se a gente vê aquilo que aconteceu em Portugal, quando pegou fogo aí por muitos territórios lá de Portugal e por mais que os bombeiros tentavam fazer de tudo para apagar o fogo, mais de uma semana, quase 2 semanas ficou aí pegando fogo aí, uma boa parte do território lá de Portugal. É isso que está falando aqui, olha, incêndios, grandes incêndios, vai destruir assim as propriedades. Nos violentos furacões, terríveis saraivas, nas tempestades, nas inundações, nos ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Ele destrói a seara que está a amadurecer e seguem-se fome, angústia. Comunica ao ar infecções mortais e milhares perecem por essas pestilências. Estas visitações ou estas pragas devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Esses problemas que estamos vendo, meus amigos, está cada dia mais. Parece, quando a gente assiste o noticiário, aconteceu uma coisa, nem bem acabou esse problema, já está começando outro problema. Está terminando esse desastre aqui, a gente já vê que em outro país já está acontecendo aquilo. Termina aqui, já em outro lugar está isso, aquilo. Não para os problemas que estão acontecendo nesse mundo. E por isso disse aqui, olha, esses grandes problemas vão se tornar cada dia mais e mais frequentes. E também serão cada vez mais desastrosas. A gente vê como essas destruições aí matam milhares de pessoas, como que um terremoto aí acaba com milhares de vidas, a grande destruição que gera tudo isso. Agora, cada vez esses problemas vão se tornar maiores, em maior intensidade, em maior frequência. Por isso, aqui no livro de Mateus capítulo 24, versículo 8, diz, olha, todas essas coisas são princípio das dores. Prepare-se, porque aquilo que vai acontecer daqui para frente é cada dia mais e mais pior. Mas tudo isso nos mostra que Jesus está chegando, o fim desse mundo está chegando. Eu fico pensando, inclusive até nas atitudes dos cientistas ateus. Tem muitos cientistas que são ateus, que não acreditam em Deus, nem estudam as profecias da palavra de Deus, mas acreditam que o fim desse mundo está chegando. Grandes cientistas falam que talvez esse mundo tem só 50 anos, 80 anos de vida no máximo. Eles sabem que esse mundo está se acabando. Está chegando o fim desse mundo. Cientistas ateus. Nós, como cristãos que vemos tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, sabemos a plena certeza que não falta muito para Jesus voltar. É uma maneira de Jesus nos mostrar através de todos esses eventos e nos dizer, olha, acorda. O que você está fazendo? O que você está investindo seu tempo? O fim desse mundo está chegando. Bora pregar o evangelho. Bora acordar, estamos dormindo ainda. Esses sinais deveriam nos alertar, nos fazer acordar e nos preparar porque o fim desse mundo está chegando. Sabe qual é o próximo evento? Sabe aquilo que vai acontecer depois que esses problemas chegam a um clímax? Em Mateus capítulo 24, versículo 29, fala de uma tribulação que a igreja de Deus vai passar. Um tempo de angústia terrível. Mas esse tema é para a próxima lição, não perca, viu? Então, nesse momento, vamos encerrar o nosso estudo fazendo uma oração. Mas vamos orar confiando no poder do nosso Deus. Embora o mundo está cada dia pior, mas é Deus quem está no controle da nossa vida. Ele que está guiando sua igreja. Jesus prometeu a seus discípulos, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação desse mundo.
Deus está com você, Deus está com a gente. Vamos confiar. Amém? Oremos. Eterno Deus, Senhor, nesse momento, entregamos a nossa vida a Ti e pedimos que o Senhor guie as nossas vidas e no meio do Senhor dessas catástrofes, dessas crises pelo qual o mundo está atravessando, os nossos olhos sejam fitos em Ti. Abençoa, Senhor, a vida de cada estudante das profecias que está assistindo essa série. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Não perca então a nossa próxima lição, viu? Até mais.